Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Vim aqui, neste lugar separado, para orar ao nosso Deus pela sua vida, por toda a igreja do Senhor Jesus, principalmente pela nossa congregação, pela nossa casa, família. E Deus tem respondido, Deus tem feito maravilhas. E nesse momento eu quero deixar uma reflexão para você que está aí assistindo esse vídeo. Essa reflexão ela está lá em Levítico capítulo 10, quando a Bíblia vai relatar ali a morte dos dois filhos de Arão, os dois filhos do sumo sacerdote, que também eram sacerdotes. E a causa da morte deles está escrito ali que foi porque eles levaram fogo estranho até a presença de Deus. E fogo saiu da presença do Senhor e os matou, os consumiu. E por muitos anos eu procurava entender dentro das Escrituras o que seria este fogo estranho que eles apresentaram a Deus. E o mesmo texto, ele relata para nós o contexto quando Deus, através de Moisés, está dando mandamentos tanto para o sumo sacerdote, que era o Arão, quanto para os seus filhos. Mandamentos de como eles deveriam servir na casa de Deus. E quando o Arão ele recebe esses mandamentos, ele vai fazendo exatamente como Moisés estava ali ordenando a eles. No final de tudo, a Bíblia diz que quando eles colocaram os holocaustos sobre o altar, fogo, isso aqui é muito importante você entender. Fogo da presença de Deus saiu e consumiu os holocaustos ou os sacrifícios que estavam sobre o altar. Fogo, tá? Eu repito, vindo da parte de Deus e não de homem. Não foi Moisés e muito menos o sumo sacerdote Arão que acenderam esse fogo. O fogo que começou a arder sobre o altar, esse fogo veio da parte de Deus. E está escrito lá que o fogo consumiu o holocausto, o sacrifício que estava sobre o altar. E os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles receberam o mandamento da parte do Senhor para não deixarem este fogo apagar. Todos os dias eles tinham que alimentar esse fogo. E é aqui que está a revelação. Quando os dois filhos de Arão chegaram até a presença do Senhor, não foi o fogo do altar que eles acenderam seus incensários. Eles trouxeram fogo estranho porque eles criaram esse fogo. E fogo, qualquer sacrifício vindo da parte do homem, sem os mandamentos de Deus, não é aceito por Deus. E a causa deles serem consumidos, de Deus ter se irado com eles, foi exatamente porque eles desobedeceram essa ordem. Eles acenderam seus incensários com fogo que eles mesmos inventaram, ou seja, fogo inventado por homens. E se a gente não tiver cuidado durante a nossa caminhada, daqui a pouco a pessoa ela está apresentando fogo estranho para Deus, trazendo para a nossa vida, trazendo para o nosso dia a dia. Nós temos que tomar cuidado, porque da mesma forma nós recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele nos alerta. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz o seguinte: não apagueis o Espírito de Deus que está em vós. Em outra passagem ele diz: não entristeça o Espírito Santo. Ou seja, assim como Arão
e os seus filhos receberam mandamentos para manter aquele fogo divino que veio da parte de Deus para eles ali, para eles manterem aquele fogo aceso, porque aquele fogo ali seria a vida para eles. Da mesma forma, o Espírito Santo nos alerta hoje, através da sua palavra: mantenha essa chama divina, essa obra que veio de Deus para você, para a sua vida, mantenha ela acesa, mantenha o fogo aceso, porque disto aí depende a sua vida, a minha vida e a nossa vida. É o fogo do Espírito Santo que arde no nosso coração, que nos mantém de pé, que nos mantém vivo e nos mantém cheios da presença de Deus, da presença do Senhor. Por isso que Ele aceita os nossos sacrifícios, porque é Deus quem começa a obra e é Deus quem termina. Ele ordena para nós, Ele ordena para o homem que tome cuidado com a presença dEle que está em nós, que nós venhamos manter essa chama acesa no nosso coração, para que não aconteça o mesmo conosco que aconteceu com os filhos de Arão. Que fique essa reflexão no seu coração e traga temor para você e para todos nós, em nome de Jesus.